mas é um espaço onde você vai começar a compreender como ser mais resiliente em Cristo Jesus. Não você vai aprender, mas também nós vamos aprender através de trajetórias, de histórias, de testemunhos da vida do pessoal, tá? Então, seja muito bem-vindo. Compartilhe esse podcast para outras pessoas, compartilhe esse espaço de conversa com outras pessoas e vamos nessa. Estamos aqui com o Juan, Regis, meu amigo, meu Opa, brother, esse uma cara honra. abençoado, esse cara de Deus. Juan, fala um pouco o pessoal que você faz, com o que você trabalha, Cara, onde você está o seu cenário. Fala para nós. primeiramente quero agradecer o convite do meu grande amigo Carlos. Uma bênção, cara abençoado aí. Um, um menino, né? Praticamente um menino, que você é jovem, né? Um menino, mas tem sido Amém, velho. muito usado ali. Eu acompanho a trajetória dele, a gente conversa nos bastidores, então Amém. ele tem sido muito usado e algo que eu vejo muito assim genuíno nele é que ele é novo e ele tem esse anseio por dar lugar ao que Amém, Deus quer velho. fazer. Então, Amém, ele velho. me Amém. contou sobre esse projeto, fiquei muito animado, muito feliz, Amém. ansioso também por estar aqui, porque é uma missão. A gente sabe que quando nós somos convidados a participar algo que serve para edificar e principalmente trazer Cristo como a frente daquilo é uma responsabilidade muito grande. Então, a gente tem esse Uhum, carinho e quer colocar isso no mundo da melhor forma possível, de uma forma uhum, que mais agrade ao Senhor, né? Então, uhum, uhum. pulando essa Perfeito. introdução, né? Vou pedir aqui para você me frear às vezes se for necessário, porque se a gente for Que ficar isso? falando de Cristo aqui, do Evangelho, a gente vai ficar aqui até de madrugada, cara. Amém, Não velho. que isso seja Nossa, ruim, não pode? né? Não que isso seja Isso. ruim, mas a gente tem que dosar aqui pra gente entregar o nosso melhor aqui Amém, velho. durante esse período, tá? Pode Mas brevemente, ficar galera, tranquilo. deixa eu só é, trazer vocês para um contexto, né? Eu sou o Juan, né? Regis, trabalho como estrategista de marca atualmente. Então, meu principal foco é trabalhar com marcas. Então, eu venho de uma trajetória ali onde eu comecei no design como UI designer. Depois passei para design de posts, depois design de flyers de evento, motions. Comecei no universo de logotipo e hoje, graças a Deus, tento glorificar ao máximo a Cristo, a Deus, né? Amém. Jeová Deus, com as minhas mãos nos trabalhos e nos projetos que eu pego. Então, basicamente é isso, né? Então, agora eu vou devolver a palavra pro Perfeito, meu velho. amigo Carlos e vamos embora aí, cara. Que isso. Cara, muito massa, muito legal. Eu acompanho o Juan e o que eu acho incrível e que outras pessoas também acham, eu tenho certeza, e porque algumas delas até já me comentaram. E isso, como uma forma, é bom a gente elogiar alguns movimentos, algumas decisões que vêm como validações. Então, isso é muito Sim, importante. Não que você precise da minha validação, mas é perfeito. legal a gente escutar algumas palavras positivas. Então, através dos posts que você faz, através de tudo aquilo que você comunica, sempre tem um pouquinho do Senhor, sempre tem um Sim, pouquinho sim, de Cristo, sim. sempre tem um pouquinho da palavra, sempre tem um pouquinho do Evangelho. E isso é absolutamente bom, isso é muito relevante. Né? Então, quero te parabenizar Pô, por, cara, este, glória a por, Deus este, por isso. por incluir Cristo na sua comunicação, no seu Sim, posicionamento. Isso é sim. muito legal de verdade. E eu Algumas vejo, pessoas cara, já me comentaram só sobre isso. fazendo um adendo, eu vejo que isso é bom quando gera outros frutos pro reino, né? Acredito que, assim, durante as nossas conversas, a gente sempre trouxe esse contexto, né? Pô, Uhum, a gente conversava ali no pessoal, né, sobre religião, uhum, sobre essa uhum, parte da fé em Cristo, né? uhum, Então, algumas coisas que eu fazia, depois você já começou a trazer uma mensagem mais, postar mais, uhum. estava lendo a Bíblia. E aí, quando eu Nossa, percebo velho. assim, caramba, eu tô meio fraco, né, deixa eu ver lá o que meus amigos Uhum. estão postando. Então, se a gente é a média das 5 pessoas Nossa. que a gente anda, e eu tenho você, tenho o Uhum, Matheus ali como uhum, referência, postando isso, uhum, chamando pra célula, então, de certa forma, me uhum, aviva. Então, assim como a palavra fala que um amigo afia o outro, né? uhum. Então, a gente tem que ser assim também. Então, de certa forma, se Nossa, eu te perfeito. influencio, eu te direciono pra Cristo, cara. Então, É. a nossa recompensa, de certo Uhum, modo mesmo, se torna Cristo, né? Então, queria perfeito, velho. devolver esse feedback aí pra você, tá bom? Já que você Amém, me velho. honrou e honrou a Cristo nesse feedback, então é isso. E eu acredito, cara, já vamos começar aqui batendo um papo. Pode ficar à Eu vontade, você tá em acredito casa. que de certa forma, como você falou de posicionamento, seguir a Cristo é um posicionamento, né? A gente sabe que Cristo é o caminho
e a verdade, ele nos direciona a conhecer mais o Pai. Então, a partir Uhum, do momento que a gente se posiciona e decide trazer na nossa comunicação, mesmo que seja um versículo ali, igual um easter egg uhum, ali, né? Igual eu sempre trago. uhum. Então, que Bom, velho. isso sempre continue, né? Apontando para Cristo e glorificando Uhum, ao Pai, que é a intenção. Mas nós temos que decidir, porque o mundo, infelizmente, uma postura que eu observo muito é que as pessoas confundem ser conservador com ser cristão, né? Com ser uhum, ali pertencente ao evangelho. Só que a partir do momento que a gente tá num evangelho que é neutro, ele não vai trazer uhum. transformação. E nós, como Verdade. criadores, né? Tanto eu quanto Uhum, você, a gente sabe como que funciona essa parte por trás de um projeto. Então a gente sabe que uhum, tudo tem um propósito. Então, se o uhum, evangelho ele não está gerando uma transformação, se as pessoas não estão conhecendo a Cristo e sendo transformadas por ele, então a gente está fazendo alguma coisa de errada. Então, sempre quando a gente estiver um pouquinho mais maduro ali na fé, Deus uhum. vai nos cobrar um posicionamento e a gente tem que sempre responder o sim, né? É o sim que vai nos Uhum. levar mais Nossa, profundo, é o sim que vai verdade, velho. nos garantir aquela proximidade com o Pai, né? Conhecer mais ao Pai, estar com Cristo e conhecer Uhum, mais ao Pai. E à medida que Ele uhum, for nos capacitando através do Espírito Santo, a gente vai alcançando uhum, os lugares que Ele tem para nós, né? Isso é uhum. muito importante e é o que eu Perfeito, velho. enxergo, cara. Perfeito, perfeito. Muito legal, velho. Você comentando disso, sobre posicionamento, basicamente eu vejo o posicionamento que ele é mais sobre dizer não do Isso. que você dizer sim. Sim, Porque posicionamento é escolher, posicionamento é uma sim, decisão. sim. Então, não existe o neutro, como a gente já sabe. O muro o muro já Exato. tem um dono. Exatamente. Então, igual no mundo das marcas, se você Sim, não se posiciona, você está se posicionando, sim. Você já está independente de que forma. posicionado, né? É, se você não tem uma percepção direcionada, se você não posiciona, se você não escolhe a percepção que o público vai ter de ser, você já vai ter uma percepção. Sim, E a percepção deles não vai ser errada, porque você não está direcionando, você está deixando ir exato. na sorte. Então, no meio cristão, essa é a ideia. Posicionamento, uma vez que a gente decide se posicionar como os filhos de Cristo, como discípulo de Cristo, é Exato. mais sobre a gente dizer não às coisas do mundo do que a gente do que a gente escolher o que a gente vai fazer. Sim, É mais sobre a gente renunciar ao nosso velho eu, sabe, do que a gente agora eu vou começar a escolher o que eu vou fazer. Porque sim, basicamente, uma vez que a gente decide viver a vida com Cristo, a gente é totalmente guiado por ele, sim. né? Então, já não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. É ele através de Exatamente. mim, não é mais a minha decisão. O meu papel agora é só renunciar ao meu antigo eu. E Exato. minha vida agora quem leva é Cristo, Sim. né? É igual diz Então, aquela é muito frase, né? legal. Que fala assim: o evangelho ele não vai te custar muito, ele vai te custar tudo, né? Porque é exatamente isso. Se você quer ser transformado, se você quer partilhar dos benefícios, você também tem os deveres, né? E um dos nossos Uhum, deveres, eu acredito que seja o mais difícil, é negar a nossa própria vontade, né? Então, daí a gente uhum, vai uhum, indo mais profundo, vai negando, por uhum, exemplo, os desejos, vai negando a nossa carne. uhum, Isso que é muito difícil, porque o que eu sinto, que talvez essa galera que tá começando a conhecer Jesus agora, elas uhum, fazem até certo ponto, né? Por exemplo, assim, eu vou fazer até certo ponto aqui para desfrutar da presença, desfrutar dos uhum, benefícios, né? Do que é caminhar com aham, Cristo. Só que uhum, aí, quando ela tem aquilo, ela se afasta e aí não, a vasilha, ela não vai ficar com azeite ali para sempre, né? Então, se você consumiu o azeite, você uhum, tem que ter uma uhum, forma daquele azeite ser recolocado ali. E o que vai fazer isso é continuar na presença, né? Sempre na presença. Então, se você se afasta da uhum, presença, uhum, vai esvaziar aquilo e você começa a ser dominado pela carne. Então, uhum. a carne, ela é totalmente Não, a o verdade. oposto, né? Então, a gente sabe que é Uhum. igual a Nossa. palavra mesmo fala, que o reino dos céus é tomado à força. Então, a gente tem que fazer isso Uhum, dia após dia. E também, quando a uhum, gente se dispõe a fazer isso, né? A gente entra justamente onde Cristo fala assim que vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, né? uhum, Porque o fardo dele uhum, é leve. Então, a partir do momento que a gente decide andar com ele, aquilo que se torna mais difícil, com o tempo, é tão prazeroso estar na presença e desfrutar disso que a gente acaba se tornando leve. Não é fácil, né? Não é fácil porque ele uhum, não prometeu nada uhum, fácil. Ele prometeu que seria leve.
Então Verdade, é verdade. isso que a gente tem que se Uhum. atentar e sempre procurar caminhar mais perto, né? Nossa, perfeito, velho. Perfeito demais. E pelo primeiro ponto que você comentou lá, sobre a gente renunciar ao nosso velho eu, basicamente, quando a gente fala de posicionar, Sim, a gente tem extremos, velho. Tipo, o que é santo não se mistura com o que não é santo, exato. com o que é sujo, com o que é. Sim, Então, a gente tem dois extremos. E uma vez que a gente está com Cristo, eu vejo que a galera ela pensa que o pecado vai sumir do nada, não sabe? Tipo, a vai. gente agora que eu tô com Cristo, o pecado ele some. Então, só que o pecado ele não é algo que a gente para de consumir ou para de praticar, mas é um excesso de Cristo sobre nós e o pecado ele começa a ser irrelevante. Isso. Então, eu vi uma frase que fala: santidade não é a falta do pecado, mas é o excesso de Cristo, sabe? Sim, Quando tem muito Cristo, quando tem muito Senhor, o pecado ele passa a ser irrelevante, ele passa a não exato. ter força, Ele ele perde passa a não aquele ter brilho, né? Aquele, por exemplo, assim, a exatamente. nossa carne, ela ama o pecado, né? Porque a nossa Uhum, natureza é pecadora. uhum. Então, a partir Pecaminosa. do momento que nós somos convencidos do que é Cristo, do que é estar em Cristo, então o Uhum, pecado ele deixa de ser atrativo, né? Então é um verdade. processo muito difícil. Todos nós sofremos com isso, né? Porque nós, igual eu acabei de citar, a nossa natureza ela é pecadora. Então, sem Cristo, Uhum, o uhum, nosso natural é pecar, é mentir, é uhum, uhum, trair, né? Então, nós somos, assim, uhum, seres que necessitam da criação, né? Então, é igual uma luva, né? A luva, uhum, ela tem o formato de uma mão, mas o que preenche e vai dar utilidade para ela, uhum, para servir ali como com o formato da mão, seria a própria mão do Criador. uhum, Então, uhum, nós somos a imagem e semelhança, uhum, mas se nós não carregarmos a presença, a gente não consegue cumprir o propósito para que uhum. nós fomos chamados, né? Então, é basicamente alinhado com essa É, visão que você nós somos, trouxe. nós somos a luva. É, cem Nós por somos a cento a luva. luva. Só que a luva sem a mão, a luva sem a mão não Não funciona de nada. funciona. A luva ela a luva ela aparece com a mão, a luva Isso, tem as características das mãos, mas a luva não é a mão, isso. sabe? Você Então, pode até acho que é um ponto tentar bem massa. ser, ser cheio de coisas, né? Mas o formato ele vai ficar Uhum. todo molenga, não tem serventia, Exato. né? Então, eu acredito assim que a partir do momento que nós mesmos, né, vou trazer até um pouquinho mais para nossa profissão, nós que somos designers, se a gente tá ali num Uhum. local que Deus nos deu uma oportunidade e a gente não cumpre o que ele tem, a visão que ele tem, não estamos sensível, né, ao mover de Deus, a gente não vai cumprir uma função que ele quer, né? Às vezes ele quer nos usar ali, mas a gente tá tão Uhum. distraído que não percebe o querer, não Uhum. percebe o agir e acaba não fazendo, né, o que tem que ser Uhum. feito, transmitindo Verdade. a mensagem. Eu tenho Uhum. utilizado para mim, né, Uhum. compartilhando um pouco com vocês, essa questão mais Uhum. para o evangelho. É claro que assim, eu não sei, né? Acredito que você também tem essa mesma visão, mas a gente não tá aqui para ser uma referência para vocês do que é bom, do que é agradável ao Senhor. A gente tá aqui mais para transmitir a mensagem e direcionar sempre para Cristo, porque ele que é o perfeito, né? A gente tá aqui só Uhum. para Uhum. cumprir o papel de ser Uhum. um Uhum. transmissor da mensagem. Então, esse é o foco que eu tenho tentado trazer ao máximo, que é sempre direcionar para Cristo, porque as pessoas criam expectativas muitas das vezes naquilo que é palpável para elas. Então, se a gente está ali transmitindo uma mensagem, se a gente está compartilhando um louvor, compartilhando um texto ali, um post falando de Cristo, talvez as pessoas cresçam expectativas em nós, mas não é isso que a gente quer. A gente quer que vocês enxerguem a Cristo, que vocês se inspirem nele, então que vocês leiam, meditem, então que façam isso da melhor forma. Acho que tu caiu. Cadê ele? Tinha a linha do raciocínio, mas só voltando, Uhum. né? O foco ele tem que ser sempre apontar para Cristo, pro Evangelho. As pessoas não vão conhecer a forma do Deus Uhum. Pai se elas primeiro não conhecerem a Cristo, né? Então, é Uhum. primeiro Cristo. Cristo é o pilar, né? Da nossa fé. Uhum. Para que assim nós Uhum. possamos desfrutar de quem é Deus, né?
Então, eu tenho um Uhum. carinho muito especial com Deus através da minha trajetória, do que eu já passei, do meu Nossa, testemunho. muito Então, bom, velho. hoje eu reconheço Deus como meu pai, né? Então, tem o respeito, Uhum. tem Nossa, a perfeito. obediência, tem tudo aquilo que a gente tem que fazer. E muitas das vezes, não sei como que é a maioria da galera, né? Mas a gente tem um pai, mas a gente não tem uma figura paterna muito presente ali. E em Deus, né? Hum, Por causa dessa assimilação com o natural, a gente muitas das vezes tem um receio de pedir, tem um receio de estar ali mais uhum, próximo. Pô, não vou conversar com Deus sobre isso, não uhum, vou pedir ajuda num projeto, não vou, né? uhum, E na verdade, Deus quer que a gente esteja próximo, né? Para que ele possa cada vez mais se uhum. manifestar Isso é através importante. da gente, né? Então é uma visão assim que eu aprendi isso na prática. Tô lapidando Uhum, melhor, principalmente essa questão da uhum, obediência, né? De abrir mão do meu querer para tentar sempre enxergar o querer de Deus ali acima do meu, né? uhum, É um processo, né? A gente fala que não é nem que assim seja fácil ou difícil, é um processo. Se você não aprende durante o processo, você tem que voltar lá pro primeiro degrau. E aí você vai uhum. vivendo dessa Verdade. forma, né? Até você estar no ponto Uhum, certo para Deus te usar. Então, eu acredito muito nisso. Então, falando agora um pouco de negócios, toda essa parte que a gente faz ali no nosso Instagram, né? Eu não sei como que a uhum, maioria da galera vai usar ali, se eles negociam por fora do Instagram, se eles não têm posicionamento no Instagram, ou uhum, é mais fora, né? Mas no meu caso, ali é uma vitrine do que Deus me capacita para fazer. Eu enxergo muito assim, uhum. tanto que o propósito Nossa, da perfeito. Emaús, né? Até o nome também tem a ver com a trajetória de Cristo, né? Naquela passagem dos discípulos, assim, quando Cristo tinha acabado de ser crucificado. Então tem muito a ver com isso. Uhum, Então ali é como se fosse um altar mesmo para Jeová, né? Então que uhum, tudo que eu faço ali, eu tento sempre ao máximo, não que seja uma parte assim focado muito na religiosidade, mas tem que ser sempre aquilo que a gente for consagrar ao Senhor tem que ser sempre santo, né? Igual você comentou que não uhum, se mistura, então tem que ser algo que é santificado, tem que ser algo que ali tem um sacrifício da nossa parte, né? uhum, Seja o ego, seja o reconhecimento. Então, a nossa maneira de glorificar a Deus aqui na Emaús é dessa forma, né? Então, a gente não pode uhum, pregar, eu sempre falo isso para os meus clientes e nos meus conteúdos, né? A gente não pode ficar uhum. pregando o tempo todo para os clientes porque eles não têm essa maturidade, alguns estão até feridos pela igreja, né? Nossa, Então a gente verdade. não pode chegar ali já falando, porque senão a gente não ganha eles para Cristo. Mas a gente pode Verdade, ser velho. uma representatividade da palavra segundo os ensinamentos e a obediência do que está escrito ali, né? Então, Uhum. uma forma que a gente pode transmitir isso muito fácil é deixando que o Espírito Santo nos capacite com os seus dons, né? Então, tem aqueles 7 dons, Nossa. paciência, amabilidade. Então, todos esses eles vão nos capacitando e ali no dia a dia, quando o cliente de repente teve um desentendimento com você, quando você age com paciência, com amabilidade, você consegue Uhum. transmitir a imagem e o caráter de Cristo Uhum. ali naquela situação. Então as Uhum. pessoas podem estar com uma visão errada sobre a igreja, sobre o que elas já tiveram de experiência no passado, mas hoje a gente tem esse poder, entre aspas, né, de poder fazer isso de uma forma mais real, né, o evangelho real Uhum. manifestado em nós. Então essa é uma Uhum. visão que eu sempre trago e eu vou tentar ao máximo lapidar isso, ser mais obediente Uhum. com Deus e seguir firme nisso, né? Não é só um projeto, Essa. não é só um design que a gente vai fazer ali, é Uhum. uma visão do reino mesmo, para o reino, né? Ó, velho. Isso é muito importante porque sobre esse ponto específico que você falou, a gente não ficar empurrando o Cristo goela abaixo das pessoas, mas ter sabedoria para uma Exato. dosezinha aqui, uma dosezinha ali. Sim. Véi, e é tipo aquela passagem que diz lá em Hebreus 12, vai dizer que a gente está rodeado de uma nuvem de testemunha. Uhum. Então, a gente até pensa que a gente só está pregando quando a gente abre a boca e fala, Exato. salmos não sei o quê, livro não sei Uhum. o quê, número não sei o quê. Mas a gente prega, acho que mais no nosso exemplo, Exato. na forma como a gente lidar com as coisas, na forma como a gente faz as coisas. Uhum. Então, quando Cristo ele pede para que a gente seja alguma coisa, sejam pacientes,
é porque ele está sendo paciente. Então, Sim, ele é a nossa, Cristo é a nossa maior referência de exato. exemplo, de forma de prática. Então, uma vez que Jesus está falando, seja paciente, é porque ele é paciente. Sim. Uma vez que ele está falando, seja amoroso, ame as pessoas, é porque ele ama, sabe? Uhum. Seja verdadeiro, é porque Cristo é verdadeiro. Então ele não está falando para você fazer uma coisa enquanto ele faz outra. E da mesma forma da mesma forma que a gente chega para um cliente e fala, tenha paciência, mas a gente tem que agir com essa paciência, a gente tem que Sim. ser esse exemplo, sabe? É muito massa essa ideia, porque o nosso exemplo é o que mais fala, é o que mais alcança, é através de como a gente lidar com as pessoas, de como a gente trata as pessoas, de como a gente trata as situações e o cenário em que a gente está. Perfeito. Acho que essa questão de ser um bom exemplo, de trazer as pessoas para Cristo e ser um exemplo para que elas venham, isso é absurdamente importante. Sim. Porque de nada adianta a gente ficar falando sobre um Cristo que é amoroso e a gente não ser amoroso, não faz sentido. Isso é hipocrisia e as pessoas não vai sentir desejo. Uhum. Porque eu vou seguir um Cristo que alguém fala que é bom, mas essa pessoa não é boa. Sim, A gente não exatamente. somos, a gente não somos bons. A gente realmente não é bom. Aquilo que tem de bom em nós é Cristo. Mas a gente tem que deixar ele ser através das nossas ações. Sim. Então, quando A a gente- gente passa a ser amoroso, não é que a gente está sendo amoroso, mas é que a gente está permitindo o Senhor ser através de Isso, nós. Quando a exatamente. gente é bom, quando a gente age com bondade, não é que a gente está sendo bom, não é que é o Carlos que está sendo bom, mas é o Cristo através do Carlos que está Isso. agindo. Agora, se eu sou mal, aí é o Carlos. É, isso é Tá? verdade. Bem observado esse ponto. E casa também, né? Que a gente tem que diminuir para que Cristo cresça, né? Então, esse é o princípio, é o principal propósito, né? Então, é claro que, igual falando um pouco da nossa profissão, a gente tem que se Uhum, capacitar no técnico, né? Ali uhum, ter a técnica bem apurada, ter uhum, os nossos valores bem alinhados, princípios bem alinhados, mas quem vai dar o tempero, que vai fazer algo a mais, alcançar aquela vida que talvez a gente não alcance com palavras, é sempre Cristo, mano. A gente uhum, tá aqui só verdade. para ser usado, mas a gente tem que cumprir a nossa obrigação de entregar sempre com Uhum, excelência, sempre uhum, com os valores que Cristo nos uhum, ensina através da palavra. Então, é sempre desse modo, né? Não querendo uhum, assim, por exemplo, eu ouvi uma coisa muito importante esses dias, não vou lembrar qual vídeo que foi, mas a questão do de a gente comparar o que que é espiritual com o que é carnal. Então, a uhum, carne ela sempre vai querer status, sempre assim se uhum. validar, né? Por exemplo, eu fiz um exemplo na nossa área, por exemplo, fechei um projeto muito grande com tal empresa, então fico falando aquilo repetidamente dentro do Uhum. perfil como se eu quisesse expor como se fosse obra só das minhas Nossa, mãos, né? isso é muito verdade, isso é muito Então, verdade. quando é Cristo, a gente fala, não, eu só consegui porque Cristo quis que eu conseguisse porque ele me Uhum, capacitou. Então, é uhum, uhum, exatamente isso que eu enxergo. É o meu modo de ver, tá? Não uhum. quero Nossa, ditar não, regra, tá bom? faz muito Mas sentido. é algo que eu ouvi na palavra e fez muito sentido pra mim e meio que é o que eu tento transmitir, né? A gente tem uma obrigação Nossa. de receber a palavra, mas meio que trazer uma visão baseada no espírito para guiar outras pessoas, porque às vezes é um conhecimento muito complexo, né? A palavra em si, se você for tentar ler a Bíblia sem direcionamento do Espírito Santo, muitas das vezes você não vai entender nada. Mas quando você tá ali Uhum, com pela permissão de Deus, com a presença do Espírito, você entende. E cada vez que você vai ler a palavra, você lê ela de uma forma diferente. Ela se conecta com você, né? Dia após dia, ela se verdade, conecta velho. de uma forma diferente. Então a gente tem um dever de, Nossa. por exemplo, assim, abrir os olhos do nosso irmão dentro da presença de Deus, guiado pelo Espírito, para que ele também possa enxergar um outro ponto, uma novidade, né? Às vezes a gente está Nossa, cego ali com a correria do dia a dia, umas adversidades, então a gente verdade, velho. consegue, né? Ministrar sobre a vida do nosso irmão de uma maneira mais clara, assim, né? Então, eu gosto muito Nossa, desse ponto de vista, cara. nossa, muito legal, velho. E essa questão da nossa carne, ela querer ego, velho, isso é muito Sim, real. Então a gente vê que hoje em dia a maioria dos conteúdos não cristãos, e ainda no meio sim, cristão tem conteúdo assim, mano, é amaciando o nosso ego. É sim, de, por exemplo, frases de impacto onde
você vai crescer. Basta Sim. você se afastar de quem é ruim, basta você se afastar de quem não presta. Jesus quer que você tenha isso, tenha aquilo, mas primeiramente ele está tirando de perto de você as pessoas más. Mas isso não faz sentido, porque a ideia é que Jesus nos sare para que a gente sare feridos. É que Isso. Jesus nos limpe para, através de nós, Jesus limpar outras pessoas. Exato. Então não faz sentido essa ideia de que quando eu tenho Cristo, agora Jesus me pega e coloca num bolo do santo. Agora que eu tenho Cristo, Jesus pega eu e não, tipo, agora que você está limpo, você não faz mais parte desse grupo de sujo, agora você vai para o grupo de limpo. Mas essa não é a ideia, Sim. sabe? A ideia é que seja uma corrente. Isso. Então, a nossa carne, ela quer, a nossa carne, esse ego, é muito usado de forma inofensiva, de tipo, Isso. tentar disfarçar, não tem problema, Uhum. é só uma frase, é só uma mensagem. Mas quando a gente começa a repostar isso, repostar frases de efeito que declaram isso, a Uhum. gente está meio que construindo uma forma de, não, eu sou diferente. E no Exato. sentido de, agora que eu tenho Cristo, eu não sou, eu sou diferente no sentido de, eu sou limpo, você é sujo. Sim. Eu vou crescer, mas primeiramente eu tenho que me afastar de você que é sujo. Sabe, não faz sentido. Sendo que a ideia do Senhor é literalmente que através de nós, ele vem a curar outras pessoas. Sim. Sabe, ele vem a alcançar outras pessoas. Então a gente vê que a nossa carne, ela gosta desse ego, ela gosta de se inflar. Ela gosta daquele sentimento de vaidade, velho. Aquele Isso. sentimento de, cara, que eu tô certo, eu sou bom, eu tenho capacidade, eu sou isso, eu sou aquilo. E o problema são as outras pessoas. Sim. O problema não sou eu, sabe? Então acho que é um ponto muito massa de a gente tocar. E isso já entra como um gancho naquela questão que você falou de que é Cristo crescendo enquanto nós Isso. diminuímos. Porque Exatamente. a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra potestades e espíritos que tentam contra nós. Mas, tipo, é uma luta de a gente se inflar, a gente querer aparecer, é uma luta de começar a deixar a gente se diminuir para que Cristo apareça, sabe? Sim. E fazer esse jogo, essa luta de diminuir a gente para que Cristo apareça é uma luta contra o ego. Sim. De que eu compreender que um projeto de 50 mil eu não fechei por causa da minha capacidade técnica, da minha capacidade de negociação, mas foi somente pela graça do Senhor, Sim. sabe? Exatamente. E que o projeto de 50 mil foi o menos relevante. O dinheiro é o menos relevante. Talvez a vida que estava por trás foi alcançada. Exato. Talvez através do projeto, Sim. alguma obra, através desse projeto, alguma obra, algum movimento que esse cliente estava talvez pensando em deixar de lado, começou a criar energia de novo, começou a criar potência. Sim. Talvez a gente, eu construo uma visão de que o nosso trabalho, Jesus está colocando, através de nós, as pessoas estão colocando sobre as nossas responsabilidades a construção de uma marca do sonho deles. Então a Sim. gente pensa que, velho, o Juan Regis, ele tá vindo com a empresa há 20 anos de mercado, 5 anos de mercado, e a gente sabe como que é empreender. A gente sabe que tem altos e baixos, tem vontade de desistir, tem luta. Mas depois de 5 anos, o Juan Regis parou na minha frente e falou: ó, Carlos, construa o posicionamento da minha marca. Depois de 5 anos de mercado, eu estou colocando meus sonhos na tua mão para você decidir como essa marca vai se aparecer esse Sim. mercado. Então, quando a gente começa a entender a importância da capacidade que o Senhor está colocando em nós, que Uhum. Ele é através de nós, para que a gente, pô, toque o projeto dos nossos clientes, para que a gente meio que faça parte do sonho dos nossos clientes. Exato. E o mais importante é que através dessas marcas vai um pouco de Cristo. A ideia é que Sim. sempre através daquilo que a gente constrói, Cristo vai junto, sabe? Acho que é um Sim. ponto importante, velho. Exatamente. Eu também compartilho dessa visão dos projetos serem isso, porque se você for parar para pensar, muitas das vezes o empresário ele pode estar até orando, né? Falando assim, entregando para o Senhor, Senhor, prepara um profissional que vai olhar para minha marca como o Senhor olharia, né? Então é uma Uhum. responsabilidade muito grande, Nossa, verdade, estar velho. sensível ao Espírito Santo para a gente trabalhar ali da melhor maneira possível, né? Então, sempre quando eu pego um desafio muito grande assim, que eu falo assim, eu acho que eu não vou ter capacidade para executar, não, me guia aqui, né?
Ou então, durante a demanda ali, durante o trabalho, eu peço pro Espírito Santo estar comigo para que ele possa me Uhum, guiar, né? Fazer fluir, na verdade. Então, é uhum. muito importante esse ponto também, porque muitas coisas podem acontecer dentro de um projeto de marca. Às vezes não seja nem Verdade, só velho. para o empresário em si, mas para as vidas que vão consumir aquela ideia, aquela marca, Nossa, aquele produto. verdade. Então, tem muita coisa ali, né? Eu sempre acredito que seja por meio de Jeová mesmo, por causa da vontade dele, mas graças a Deus, a maioria dos projetos que eu tô pegando desde quando eu comecei a me posicionar mais dessa forma, são projetos assim, né? Que são uma oportunidade de ressignificar o sentido, e muitas das vezes são empresários cristãos que estão ali tentando Legal, velho. superar uma barreira, alguma coisa do tipo ali, pra a gente transpassar essa barreira de uma forma genuína, com verdade, né? Não querendo Uhum, trazer pra marca algo que ela não seja ou querendo enganar pessoas. Então, graças a Deus uhum, tem dado muito certo isso na minha vida. E uhum. acredito também que é um degrau, né? Daqui a pouco vão chegar umas marcas que a gente vai ter que trabalhar mais a questão da fé, Ah, que bom, velho. evangelizar ali dentro e faz parte, cara. Uhum, Não é porque a gente tá seguindo a Cristo que a gente foi salvo, né? Não, não assim, foi salvo assim, no verdade. sentido que a gente vai precisar, a gente não sabe, né? Uhum, Porque isso vai uhum, depender das nossas obras e que é por meio da graça também, que a graça é um favor uhum, imerecido. A gente não pode comprar a uhum, graça nem uhum. se aparecer um Nossa, que mais do legal, que o velho. outro, né? Mas a É gente verdade. tendo isso em mente, não é uma vida. É igual empreender, né? Não é uma vida estável, né? Que vai ser sempre em linha Estável, reta. nossa, A gente verdade. vai ter altos e baixos. E assim é onde a gente Uhum, que Cristo, né? Que Deus ele quer nos levar pra gente ser moldado e estar ali mais disponível uhum. para ser usado. Nossa, Então, é uma, massa, velho. é uma Muito. visão meio assim que as pessoas têm, acho que essa falsa imagem, né? Que, por exemplo, assim, tô aceitei Jesus, agora a minha vida vai ser mil maravilhas. Mas não vai não, galera. Não, velho. Verdade. Nossa. Não vai não. Ah, velho. Não Porque vai, velho. é difícil, porque E. assim, sempre quando você supera um nível, Deus te puxa pro próximo nível e assim por diante. E vai ficando mais difícil, o Uhum, fardo vai ficando mais pesado, mas ele sabe que você suporta. Então ele te uhum, capacita, mas ele quer, por exemplo, assim, Juan, eu quero que você faça isso daqui, mas se você não tá se movendo, eu vou colocar um negócio aqui pra você se uhum. mover. E assim vai indo, cara. E a vida com Cristo, ela é uma vida feita de ciclos, no sentido de que Isso. eu imagino que seja assim, uma vida feita de ciclos, no sentido de há ciclos. Jesus ele está sempre fechando ciclos e abrindo ciclos. É o que Uhum. eu imagino, é uma visão que eu venho construindo há um tempo, de que há diversos ciclos na vida com Cristo. E esses ciclos, eles precisam fechar. Só que nem sempre o fechar desses ciclos vai ser uma vitória ou vai ser uma É, bênção. verdade. Mas pensa que a gente está num ciclo de aprendizado número 5. E Uhum. nesse ciclo, a medição de sucesso do Senhor nesse ciclo talvez seja uma perca. Talvez a Exato. medição de sucesso do Senhor em um ciclo que a gente esteja, seja perder um trabalho, seja não Uhum. fechar um projeto, seja passar mó perrengue em alguma marca. Sim, Mas talvez no ciclo número 6, a medição de sucesso do Senhor nesse ciclo número 6 é uma bênção. É você sim, fechar um projeto grande, é você fechar um projeto alto, é você comprar alguma coisa, é você alcançar algum patamar. Então eu penso que é por isso que há tanta instabilidade na vida com o Senhor, com Cristo, sim. porque há ciclos e a medição de sucesso desses ciclos são totalmente diferentes. Vai ter ciclo que a medição do sucesso, quando o sucesso daquele ciclo pro Senhor não é você estar bem, é você terminar chorando, velho. Conforme o outro, vamos supor que você pegue aí 3 ciclos onde você precisa terminar chorando. Sim, Só que é a medição de sucesso do Senhor para a sim. finalização de um ciclo. E daí a gente começa outro. Às vezes a gente orando pouco e no meio desse ciclo a gente começa a orar mais, a Exato. gente melhora, a gente cresce. Uhum. Eu penso muito nesse quesito por causa dessa questão de altos e baixos Sim, e o quanto isso é necessário para nos dar um toque, nos ligar, porque se a gente vive uma vida estável, onde a nossa capacidade, conforme a gente vai melhorando, a gente alcança uma estabilidade, a gente ia depender da nossa mão. sim, Então quer dizer que se eu trabalho muito e se eu se me torno mais inteligente, eu me torno menos dependente de Cristo, então aí a gente já vive uma vida sem sim. então, É, então quer dizer que, tipo assim,
Quanto mais eu trabalho, menos dependente de Cristo eu sou. Quanto mais projeto caro eu fecho, menos dependente de Cristo eu sou. Então quer dizer que Cristo, ele está correlacionado à minha capacidade de crescimento. Quanto mais eu Sim, cresço, menos dependente dele eu tô. sim, Mas só que é muito ao contrário. Quanto mais você cresce, mais dependente dele você tá. exato. Sabe? E é bem nesse Porque campo quanto... da dependência que Deus nos quer, né? Ele não quer a gente ali achando que a gente vai vencer as nossas lutas com a força do nosso próprio braço. Não é assim. Deus, ele já entra na guerra para vencer. Ele já é o vencedor. Só que muitas das vezes a gente não desfruta disso, porque ou a gente tá com a visão desalinhada, né? A respeito Uhum, de quem é Deus, né? Ou a gente uhum. tá, por exemplo, assim, querendo que Deus se molde a uma caixinha que a gente espera que aquilo dali seja Deus. E não é assim, né? A gente, Nossa, nessas verdade. adversidades que nós somos testados e que ali Deus nos aprova para que a gente tenha uma visão de quem Ele é, não que a gente queira Uhum. as mãos, né? Hoje em dia, um defeito assim, mas eu não quero ter esse papel de acusador, é só uma Aham, visão aham. que as pessoas estão vindo pro evangelho de um jeito muito errado, assim, tanto essa questão da teologia da prosperidade, então elas estão usando Uhum, Deus como se ele fosse um meio e não como se ele fosse o uhum. propósito de tudo, né? Por exemplo, O assim, todo, o vou todo. vou me aproximar de Deus aqui para tentar fechar uns projetos maiores, usando o nosso contexto, Uhum, tá? Porque eu acredito que por ser criativos, a gente tem que usar uma linguagem dos criativos, né? E a gente também se uhum, inclui, né, nessa visão, porque a gente não tá falando a mensagem de um pedestal. Não, nós somos uhum, santos e a gente quer que vocês sejam parecidos conosco. Não, não uhum. é dessa forma. A gente tenta Exato. pregar de igual para que os erros que eu cometi no passado vocês não venham cometer, né? Então essa visão que Tem uma frase que eu escutei que fala assim, só para complementar, Aham. que o evangelho, meio que pregar o evangelho é um mendigo mostrando a outro mendigo onde Isso. encontrar pão. Eu achei isso Isso, muito massa. isso, Só para complementar. exatamente. E a gente não quer que, por exemplo, assim, vocês fiquem anos ali, igual o povo de Israel lá no deserto, né? Que ficaram ali, é uma trajetória que cientificamente ela era mais curta, poderia ser feita em menos tempo, mas Uhum, enquanto Deus não viu que a natureza do povo tinha mudado, ele mudou o povo uhum, caminhando pelo deserto. Então, para que vocês não tenham que uhum, trilhar uma trajetória muito longa, passar por esses perrengues, a gente tenta encurtar com a nossa visão. Então, a gente pede também que vocês orem para que o Espírito Santo toque em vocês e que ele testifique isso dentro do coração de vocês, né? Que sejam como Nossa, escama amém, velho. que caiam dos Amém. olhos de vocês, né? Porque, infelizmente ou felizmente, seguir a Cristo é ir de contramão com tudo que está acontecendo no mercado. Se o mercado prega que você tem que ser o maior, com Cristo você tem que ser o Uhum, menor. Se o uhum, mercado prega que você tem que ser o mais forte, com Cristo você tem que ser fraco. Então é algo uhum, que muitas das vezes a gente tem que se policiar, tem que orar muito, né? Tentar estar no meio, né? Porque a palavra fala assim que não se acende uma lâmpada e se esconde embaixo da cama, né? uhum, Ela se acende uma lâmpada para ela brilhar. Então, por mais que uhum, Deus nos capacite para estar no meio de grandes empresários ou de uma multidão, que a gente venha sempre transparecer quem é Cristo e não que a gente venha uhum, se uhum. misturar ali, né? Deus ele não Tem faz uma. acepção de pessoas, né? Pode terminar. Eu quase travei. Deus ele não faz Não, vou a falar. acepção de pessoas, né? Ele quer que ele veio enviou Cristo para que ele viesse Uhum, salvar a todos. Mas se a gente, por exemplo, assim, exato. não vou ali porque ali não tem um pessoal que também é cristão. Aí já começa a entrar naquilo que você falou, é o errado, né? Porque Uhum, Deus ele não vai ficar, por exemplo, assim, vou ir, só quero que vocês vão ali em uhum, tal povo, né? Então, a gente vê uhum. também na É. cultura antigamente que até mesmo se você for estudar um pouquinho aquela questão dos fariseus, eles não queriam se misturar, né? Então, eles tudo que era deles era só pro povo deles e o resto, né? E o Messias ele veio para Uhum, contornar tudo isso, ele veio para todos, né? Para salvar, ressignificar, uhum, né? E salvar todos. Então, é algo uhum, bem complicado e é uma visão que a gente tem que se policiar muito para uhum, não querer exatamente voltar naquilo da carne de querer se parecer com algo. uhum. Mas complementa aí, senão vou gastar muito aqui, você vai esquecer a Que linha do isso? Que raciocínio. isso? Não, eu anoto aqui, tem três Ah, pontos anotados. perfeito.
Eu acho muito massa essa questão, velho, de a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente, qual é a primeira coisa que a gente fala para os clientes quando a gente vai negociar? Mano, fuja dos padrões. A ideia é que sua marca se diferencie, é que sua marca Isso. não seja mais uma. E a gente tem que tomar cuidado com essa coisa. Porque qual que é a ideia? Qual que é a palavra que Cristo deixa para a gente? Não se amoldem aos padrões desse mundo. Então Romanos 12:2. a gente constantemente tem que estar andando, prestando atenção. Cara, qual é o padrão que está se amoldando? Isso. Qual é o padrão que está sendo estabelecido? Para quê? Para me fazer parte? Não, para mim literalmente contramão do padrão. Isso. Contramão daquilo que é padrão. Porque o que é padrão hoje em dia? Hoje em dia é padrão fazer sexo antes do casamento? Não se amoldem aos padrões desse mundo. Hoje é padrão sexualidade, hoje é padrão pornografia. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Sabe? Então, a gente, como estrategista, como a gente que trabalha com marca, a gente tem uma percepção mais aguçada para identificar padrões. Isso é fato. Uhum. Tanto por a gente estar estudando, tanto por a gente estar construindo repertório, a gente trabalhar com diversos projetos, a gente começa a perceber padrões de uma maneira diferente. Então a gente percebe o que é padrão. A gente tem Sim. uma facilidade de encontrar padrões. E isso é bom. Isso é bom, porque a gente, ao encontrar padrões, a gente foge desses padrões. E você comentou sobre essa questão de as pessoas estar chegando a Cristo com a visão diferente de que a teologia da prosperidade, eu vejo que muitas pessoas parece que está dificultando o acesso a Cristo. Jesus veio, rasgou o véu e facilitou o acesso. Agora você me clamar, pô, eu te escuto. Sim. Pediu perdão, perdão tá. Mas tem muita gente dificultando o acesso, como se para você acessar Cristo você tem que fazer uma campanha de não sei quanto tempo. Ah, tá passando por uma dificuldade dentro de casa. Ah, vamos fazer uma campanha de 7 dias, 10 dias. Tipo, você precisa prosperar, tá sem dinheiro em casa? Não, vem para cá para a gente Sim. fazer alguma coisa. Isso é dificultando a bênção do Senhor, dificultando o acesso a Cristo, sendo que Jesus, não que eu estou falando que é para você parar de ir à igreja ou parar de fazer propósito, não, 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 mas não se apegar a isso, a não se apegar que se está passando por uma dificuldade dentro de casa, você tem que ir a tal lugar, fazer um. Não, 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 faça. Mas, primeiramente, tenha a sua visão construída de que se eu entro para o meu quarto e declaro Cristo e peço a Cristo, Jesus está não me ouvindo, mas Jesus está me vendo. Ele fala que fecha a porta do teu quarto e entra que teu pai te vê. Sim. Não é que ele te escuta, ele te vê. Isso é muito. Então, ele está próximo, velho. E nesse sentido, há uma facilidade de encontrar Cristo, mas a gente e também as outras pessoas dificultam isso. Então, a gente também tem essa dificuldade, a gente dificulta as coisas para a gente mesmo. Que nem você falou, era para o povo ter passado menos tempo dentro do deserto, Sim. mas o próprio povo dificultou a vida deles. Uhum. Era talvez para a bênção ter chegado bem mais rápido para você. Algumas pessoas aqui já era para estar vivendo uma vida muito diferente. Já era para estar com outras coisas, em outro cenário, em outro ciclo, mas por causa dele mesmo, às vezes está passando por alguma dificuldade ainda, sabe? Então, existe, claro, uma força de outras coisas, de outros movimentos que Uhum. dificultam, que tentam construir na sua mente que o acesso a Cristo é difícil, é um acesso que precisa de um ritual absurdo, mas também tem uma força nossa ali de desobediência, de de ignorância mental, de ignorância de pensamentos, arrogância de pensamento, melhor dizendo, que faz com que a gente dificulte o nosso próprio acesso ao Senhor. Sim. E sobre o outro ponto que você comentou, sobre essa questão de acepção, velho, de que constantemente as pessoas estão querendo construir a ideia de que a gente tem que se separar. A Sim. gente é cristão, agora a gente é outro grupo de pessoa, agora a gente somos lavados, remidos e a gente não faz parte dos sujos. Tá, e pior, a gente não deve nem acessar eles, não deve nem falar com eles. Só que se a gente pensar que Jesus chama a gente para ser luz do mundo, Sim. pensa que o Juan é luz do mundo, Juan é luz, tem uma luzinha em cima de você, imagina uma luzinha iluminando o ambiente que você está. Essa luzinha é Cristo sobre você. Exato. Uma vez que você chega num espaço onde tem 5 pessoas, onde quem governa ali, quem reina é a escuridão, você chegou, a luz chegou junto com você. Mas uma vez que você sai, a luz sai junto com você. E a escuridão, ela permanece lá. Quem me deu esse ponto de luz foi um cliente meu que ele falou, um cliente meu cristão falou, Carlos,
Pensa que se você vai, você leva a luz, mas uma vez que você sai, a luz vem com você, e o que prevalece Sim, continua sendo a escuridão. Então, a ideia é que a gente vá e deixe a luz. Não que a gente vá com a luz, fale sobre a luz sim, e volte com a luz. sim. Não, a ideia é que a gente vá com a luz, tente, declare Cristo, ou seja, deixe a luz lá, também, né, transborde lá, para que a luz fique por ali e depois a gente vem. Porque senão a gente não está fazendo nada de relevante. Uma vez que a Sim, gente está com a luz, chega, ilumina, sai perfeito. e deixa a escuridão prevalecer. A Acho que função esse é seria um ponto a importante. função que você fala é justamente aquela de gerar frutos, né? Não só Uhum, ir nos lugares e, por exemplo, assim, não gerar frutos pro evangelho, porque acho que a nossa missão, uhum, né, no fundo é exatamente essa. É ir nos lugares, deixar ali sementes, para que essas sementes, né, igual a passagem que fala lá em Mateus, que elas germinem que elas sejam frutíferas ali naquele solo e que elas gerem mais frutos, né? E assim continue uhum, esse ciclo, né? Não que seja uma coisa que, por uhum, exemplo, assim, eu tô passando, mas eu não tô gerando transformações nos lugares. É claro que não é pela força do nosso braço, né? Que eu quero deixar bem clara essa visão aqui pra vocês, não é pela força do nosso braço, mas também não é uma coisa assim que você tá passando no neutro pelo evangelho, né? A visão é que você vá e pregue, né? Assim como nos foi uhum. ordenado. Então, seja, por exemplo, assim, num post, seja num podcast que a gente tá fazendo aqui, batendo um papo, Nossa. acessando mais vidas, mas tem muita coisa que tá ao nosso alcance, né? Que não que a gente tenha um espírito de timidez, mas que a gente vá, Uhum, né, e uhum. fale o que tá ao nosso alcance. A gente não precisa fazer igual você comentou, empurrar a goela abaixo. Esse aqui é o evangelho, toma. Não, É, né? Assim, verdade. é uma coisa mais sutil. Eu acho que o exemplo, né, Uhum, é a coisa mais forte que a gente pode tentar trazer, né? Então, nos nossos stories a gente faz o que tá ao nosso alcance. Posta ali uhum, uma foto da Bíblia, posta ali alguma coisa. uhum, Algumas pessoas que de repente não tiveram o contato mais profundo, vai ali e te questiona, então já é uma uhum, oportunidade numa mesa de negociação, uhum, talvez falar alguma coisa ali com um princípio que esteja na Bíblia. Então, uhum. é algo que a gente sempre pode ficar atento para estar sensível e Nossa, transmitir isso. muito legal, velho. É muito legal esse ponto. Eu, um tempo atrás, eu parei para escutar a história e a trajetória da minha mãe, né? Tipo, Uhum. mãe, como é que foi que a senhora chegou aqui na cidade que a gente está hoje? Mãe, como que a senhora conheceu Cristo Jesus? Como é que foi sua trajetória? E ela conta como ela chegou onde a gente está. E eu perguntei como é que a senhora conheceu a Cristo. Minha mãe, ela que deu a linhagem cristã na nossa família, foi a primeira pessoa. E ela falou que foi simplesmente uma pessoa que passou, entregou um panfleto, falou de Jesus e foi isso. Uhum. De uma maneira absurdamente simples. Velho, eu posto um storyzinho de palavra e eu vejo a importância daquilo porque algumas pessoas comentam sobre aquilo, pô, tava precisando disso hoje. É Caraca, que assim bom, mesmo. tava querendo escutar isso hoje. Uhum. Uma palavra. Então, teve uns stories que eu postei que eu lembro que tava falando sobre que eu tinha fechado a agenda desse ano e tudo mais. E em um story, Jesus me incomodou para colocar um stories. Tipo, tem pessoas que se esqueceram das promessas que eu fiz, então posto stories para lembrar elas. E no stories Caramba. que eu tava falando sobre agenda fechada, sobre o que Cristo fez na minha vida, é um stories em branco onde está escrito: esse stories é específico para que você lembre da palavra que o Senhor declarou sobre você. Nó, velho, e as pessoas comentaram naquilo, e, nossa, eu tava precisando escutar isso. Então, uma palavra simples é uma fonte de energia para o dia de Sim, alguém. sim. É uma palavra simples que talvez faça alguém dar continuidade em algum movimento, que lá no futuro vai ser algo muito grande, muito Perfeito. relevante para a glória do Senhor. É uma Perfeito. palavra simples que a gente declara de alguma forma hoje, velho. É a foto de uma Bíblia, é a foto de uma frase que uma pessoa olhe e seja como fonte de energia e força para que ela dê continuidade em alguma coisa que ela está fazendo. E que lá no futuro isso vai ser muito relevante, Perfeito. sabe? Isso é muito bom porque às vezes a pessoa julga que isso daí pode ser, não vou falar não, porque talvez seja de mim, né? Ah, Mas velho, às vezes não é não, verdade. cara. Às vezes é um alimento para uma alma que tá precisando, né? Então é Nossa, um ponto verdade. muito bem observado, cara. Nossa, velho. Juanzão, cara, a gente tá basicamente
Uma horinha Tá aqui, vendo, ó? Parece que velho. foi 15 minutos, pô. Se deixar, a Sério, gente vai velho, ficar cara. aqui Que até bom, a madrugada. Mas, cara, que prazer bom. enorme O que que você poder. achou, mano? O que que você achou? Como é que Cara, você cumprimos, acho que tirou de o nosso aprendizado sobre? propósito, né, de trazer a mensagem. Foi falado mais do evangelho em si Hum, do que de técnica, de meio Uhum, de negociação, que acho que esse tem que ser o grande intuito, né? Trazer pessoas que vão a- aprender e pessoas que também vão nos alimentar com a palavra, né? É claro que a isso. gente não ficou aqui lendo Bíblia, a gente Uhum, compartilha nossas experiências, uhum, uma forma talvez mais leve de vocês enxergarem uhum. a Cristo. E pra mim foi muito gratificante, cara, começar aqui com uma chave de ouro aqui. Pra mim Nossa, representou isso, tá? Muito obrigado pelo amém, velho. convite. Que É isso, sempre um prazer estar contigo, mas acima de tudo que também isso. poder falar de Cristo, né? A gente tenta Amém, ali, velho, a amém. gente eu não me julgo capaz assim de trazer uma mensagem muito forte, uma mensagem que vai edificar a vida de alguém, até mesmo de você que está assistindo, Uhum, mas eu tenho essa disposição, né? Eu tenho vontade de uhum, fazer um pouquinho uhum. mais, porque Que bom, amém, velho. eu sinto esse desejo de retribuir, né? O que Deus fez por mim, Uhum, como Ele me uhum, resgatou, eu sei que tem mais vidas precisando dele, então é uhum, uma uhum. iniciativa excelente. A gente já conversou Amém, no velho. off aqui, a gente Que sabe qual que isso. é o propósito do projeto. Cara, mas eu tenho pra mim assim que você que tá assistindo, né? Quando você fizer Uhum. algo pra Cristo, cara, nunca se importe com métricas tanto a Uhum. curto prazo quanto a longo. Faça sempre com excelência, Amém, faça de amém, coração, porque isso, por mais que amém, alcance uma vida, cara, mas essa vida foi alcançada porque Deus confiou que você seria amém, o Senhor. meio e as mãos dele para Uhum. alcançar essa vida. Então, essa é a Amém, mensagem que eu quero deixar aqui de amém, final. velho. E agradecer, cara, Amém, mais uma vez pela oportunidade aí, por esse bate-papo incrível. E é isso, cara. amém. Desejo que as mãos do Que isso, Senhor amém, estejam sobre esse canal, que mais vidas sejam convertidas e que o evangelho genuíno seja propagado aqui dentro do céu e amém, tela. amém. Perfeito? É bem, nossa, bem legal, velho. E pra galera que tá assistindo, não se engane, porque isso aqui não é um espaço de ensino. Isso. Você não vai chegar aqui. A gente não quer ensinar ninguém a nada. A ideia é que seja um espaço de conversa, de aprendizagem, de edificação, onde a gente vai aprender, a gente vai errar, a gente vai falar coisas que não faz sentido, mas glória a Jesus, a ideia é que a gente, no final das contas, saia com a visão semelhante, Cristo Senhor. Amém. Entender que Ele é o maior criativo do mundo, o maior estrategista. Ele é o cara que Perfeito. mais estrategista desse mundo, é o maior criativo do mundo. E a gente somos só a criação, ela é um reflexo do criador. Ela tem que acompanhar. Perfeito. Então, muito feliz pela sua presença. Espero que você esteja aqui mais vezes, outros Opa, dias, outros pode chamar momentos. aí, cara. É sempre um prazer. Tamo junto. E espero que essa conversa tenha edificado a vida de você que está aí através dessa tela, que isso tenha de alguma forma incentivado a sua trajetória, a sua caminhada. Não sei qual cenário que você está com o Senhor, mas que de alguma forma tenha te motivado, tenha despertado alguma coisa. E peço que você compartilhe esse episódio, compartilhe esse canal com seus amigos que pensam em conhecer a Cristo através de conversa simples, através de um espaço simples de conversa. Tá? Então, deixe seu like, compartilhe, permaneça por aqui, nos acompanhe no Instagram. Acompanhe o Juan, é um cara de Deus, abençoado, tem lá seus trabalhos de marca e sempre através de cada conteúdo ele traz um pouco do Senhor, tá? Amém. Que você tenha uma ótima tarde, que você tenha um ótimo dia, para você que está acordando agora, uma ótima manhã, você que está indo dormir, uma ótima noite e amém. Juan, tamo junto, meu Tamo amigo. junto, meu parceiro. Um Obrigado. grande abraço. Obrigado por Que você a que paz assistiu do, até aqui. Muito obrigado. que a paz do Senhor Pode, esteja pode, com pode falar. vocês, galera. E nos vemos em breve, hein? E Quem quiser tirar nos alguma vemos em dúvida breve. sobre a palavra, quiser trocar uma ideia, a inbox lá do meu perfil tá sempre aberta. Beleza, galera? Amém, amém, galera. Então, você que assistiu até aqui, muito obrigado. Deixa seu like, compartilhe com as outras pessoas e até o próximo episódio. Valeu, galera!